Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo muitas vezes. Nessa nossa trajetória, por diversas vezes, ovelhinha, não passamos por momentos difíceis? Não passamos por lutas, dúvidas, problemas, aflições? E quando nós olhamos para a nossa própria força, a gente fala, eu não vou conseguir, meu Deus. Senhor, me ajude. E nós colocamos aquela situação nas mãos do Senhor e de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos fortalece para passarmos por aquele deserto, para passarmos por aquela situação. Já aconteceu isso com você? Me fala. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, isso acontece na minha vida constantemente. Acontecem situações em que eu penso, eu não vou conseguir, Senhor, passar por isso. Mas aí o Senhor puxa pelas mãos, assim, ó, pelos braços e me ajuda a caminhar. E eu tenho certeza que na sua vida não foi diferente. E quando você olha para trás, pelo que você passou, você fala, realmente foi o Senhor que me sustentou. Foi o Senhor que me ajudou. Foi o Senhor que caminhou comigo. E é o que vamos falar no devocional de hoje, na história de Samuel, que quando Deus levanta, quando Deus chama, Ele capacita, Ele confirma, Ele sustenta, oh glória, quando você confia no Senhor, quando você se coloca à disposição dEle, quando você fala, eis-me aqui, oh aleluia, Ele vai te sustentar em tudo. Então fique até o final. Para de ficar saindo pela metade, hein, ovelhinha? Se alimente por completo, porque o maná, o banquete está posto à mesa. E não se esqueça, deixa aí também o seu joinha, que é muito importante quando você curte, comenta e compartilha, tá bom? Isso faz com que o sistema entenda que você gostou aqui, ó, do nosso conteúdo. Qual é o nosso conteúdo? A palavra, pois é. E assim ele apresenta para mais pessoas. Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença? Aleluia! Que bom que você chegou aqui, ó, para se alimentar. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bênção! Você não chegou aqui em vão, tá? Deus tem algo especial para você. Deus quer falar com você. Estamos também em um propósito, onde estamos buscando ao Senhor durante o dia, recebemos gotas de refrigério, oração pela manhã, versículo à tarde, devocional à noite e depois oração. Venha com a gente, vamos dar as mãos que a sua vida será edificada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Oh glória! Vimos no devocional anterior que nós, como ovelhas, como verdadeiras ovelhas, temos que conhecer a voz do nosso pastor. E o Senhor nos compara a ovelhinha, tá vendo aí, né, ovelhinha? O Senhor nos compara a ovelhas, porque a ovelha, irmãos, é um animal totalmente dependente do seu pastor, tá? A ovelha, ela não sabe se proteger. A ovelha, irmãos, elas não sabem caçar a sua própria comida. Olha como que a ovelha é frágil. A ovelha não sabe nem tirar aquelas moscas que ficam aqui, ó, no ouvido dela, atrapalhando. Quantas vozes, né, nós também temos em nossos ouvidos. E são as moscas que muitas vezes transmitem doenças para as ovelhas. E o pastor limpa, passa óleo para poder espantar as moscas que ficam na orelhinha dela. Não tem aquelas feridinhas? Então, o Senhor nos compara à ovelha, porque a ovelha é dependente do pastor. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, daquele que cuida dela. E nós vimos que Deus chamou Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. E ele ainda não conhecia a voz de Deus. E aqui ele aprendeu com Eli, que quando o Senhor falasse com ele, pela quarta vez aqui, ele dissesse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então vimos que o Senhor estava levantando Samuel. Deus estava chamando Samuel para uma grande obra. Irmãos,
E olha o que Deus falou com Samuel nessa primeira conversa que teve com ele. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe intimirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Olha, irmãos, Deus está falando para Samuel, um jovem ainda, que iria acabar com a casa de Eli. Lembra do sacerdote Eli? Com seus 2 filhos rebeldes, Hófni e Finéias? Deus não faz nada, irmãos, antes de declarar aos seus servos. Ainda hoje é assim, tá, irmãos? Tudo que acontece no mundo, essas guerras, mortes, doenças, vírus, bactérias, tudo que acontece, acredite, Deus avisa aos teus servos. Ele levanta profetas e fala, porque Ele não faz nada sem antes avisar aqueles que são fiéis a Ele. E aqui Deus estava avisando a Samuel o que ia acontecer. E aqui ele continua no versículo 13: Porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha, irmãos, Deus ainda não gostando da atitude de Eli, porque Eli não repreendeu os seus filhos. Os seus filhos estavam com atitudes pecaminosas, estavam em desobediência, não estavam honrando ao Senhor e ainda estavam sendo líderes, estavam no altar. E Eli, como sumo sacerdote e como pai, ele tinha o dever, a obrigação de repreender, de corrigir os seus filhos. Mas ele não repreendeu, ovelhinha. E a mão do Senhor aqui, pesou sobre a casa de Eli. E Deus estava aqui de novo, falando agora com Samuel, que iria acabar com a casa dele. Olha, como o juízo de Deus é inevitável. Irmãos, não brinque com o Senhor. Tem a palavra desse devocional que está queimando no meu coração até hoje, irmãos. Eu honro os que me honram, e aqueles que me desprezam, eu desprezarei. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus fiel, um Deus de amor e misericórdia. Mas esse Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, nada de ficar, a galera querendo colocar Deus na parede, querendo dar prazo para Deus, querendo que Deus responda na hora, igual o WhatsApp. Ei! Se coloque na posição, ovelhinha. Se coloque na posição. Eu honro os que me honram. Você está honrando o Senhor? Você está buscando o Senhor em primeiro lugar? Você está fazendo a vontade dEle? Você está tendo compromisso com Ele? Eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Deus, para ter compromisso com você, você precisa se comprometer com Ele. É um casamento, né? Então você precisa fazer também a sua parte. E aqui, Eli errou por não repreender os seus filhos, e os filhos de Eli erraram, irmãos, por não honrarem ao Senhor. Então Deus falou tudo o que ia acontecer para Samuel. No outro dia, Eli chega para Samuel e pergunta: Samuel, o que Deus te falou ontem à noite? Me conta, Samuel, não me esconda nada. Olha, Eli querendo saber. E olha aqui, tá aqui no versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Samuel estava com medo. Imagina só, Samuel jovem, como que eu vou falar o que Deus me falou para o sumo sacerdote?
Ele vai achar que eu tô, né, com imaginação, alguma coisa, né? Ele temia. Mas aí Eli disse bem assim, no versículo 16. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te, não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Meu Deus, né? Agora Samuel tinha que falar. Se você não me falar, que venha sobre você. Rapidinho Samuel foi e falou. Então Samuel lhes contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E Eli disse: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ou seja, o que Samuel estava contando ali para Eli, lembra que Deus já tinha levantado um profeta para poder falar com Eli, que iria tirar os filhos dele, você lembra? Em um dos nossos primeiros devocionais desta série. E olha aqui Deus confirmando. Quando Deus fala, meus irmãos, Deus confirma. Tá? Quando Deus fala, e aqui, ó, Eli não tinha nada que falar, ele sabia que aquilo não era a invenção de Samuel, era Deus confirmando. E aqui no versículo 19 diz: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha, irmãos, nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, a palavra do Senhor se cumpria na vida de Samuel. Tudo que ele falava, o Senhor cumpria. O Senhor velava por sua palavra, porque Samuel estava honrando ao Senhor. Samuel estava na presença do Senhor. E olha o que diz aqui, irmãos. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Todo Israel, irmãos, todo Israel reconheceu que Deus estava na vida de Samuel. Todo Israel via Samuel ali como profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Perceba que nós estamos vendo aqui Samuel, desde pequeno, na presença do Senhor, crescendo e sendo confirmado. Mesmo em meio aos filhos de Eli, pecando ali, irmãos, com mulheres na porta do templo, Samuel não se contaminou, porque ele estava com o coração e com os olhos voltados para Deus, para a palavra. E nós vimos que é possível não se corromper, porque também nós estamos em um mundo mau, mas é possível ser fiel, é possível permanecer firme. E o Senhor, quando vê em você fidelidade, quando o Senhor vê em você um coração sincero, ovelhinha, é Ele que te sustenta. Oh, glória! É Ele que te segura pelas mãos. Não tente fazer nada pelas próprias forças, pela força dos seus braços. Não tente fazer nada confiando na sua própria capacidade. Faça isso não. Entregue para o Senhor. Confie no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Porque, irmãos, eu falei no início aqui, quantas vezes eu passei por situações em que eu não sabia o que fazer, mas coloquei nas mãos do grande eu sou, e Ele abriu as portas. E quando eu olho para trás, eu vejo, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me sustentou. E eu sei que na sua vida, ovelhinha, o Senhor também já te ajudou. Eu sei que foi o Senhor que te trouxe até aqui. Eu sei que foi o Senhor que nessa sua trajetória também te sustentou. É verdade isso que eu estou falando? Então fala aqui, até que o Senhor me ajudou. Foi o Senhor que me sustentou. Faça uma análise. Pensa, ovelhinha, nos fatos da sua vida, as suas lutas que você já passou. Não foi o Senhor que te ajudou? Oh, glória! Não foi o Senhor?
Vale a pena confiar neste Deus. Vale a pena buscar este Deus, porque Ele não desampara. Ele é um Deus bom, um Deus misericordioso que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, vamos juntos, vamos dar as mãos, irmãos. Estamos aqui em um propósito onde o Senhor tem nos concedido a oportunidade de passarmos o dia juntinhos aqui, buscando a Ele, com oração da manhã, versículo à tarde, devocional e oração. Passamos o dia juntinhos, sabe, clamando pela presença dEle. E eu vou te falar, vale a pena. Vale a pena. Quanto mais você se aproximar deste Deus, mais Ele vai te abençoar, mais você vai se encher com a presença dEle, mais você vai ter experiências e mais Ele vai te sustentar. Porque nós, por nossas próprias forças, não vamos conseguir. Por suas próprias forças, ovelhinha, eu sinto muito te informar, você não vai conseguir. Solta o cabo da nau. Lembra do devocional que já fizemos? Solta o cabo da nau. Solta o cabo, solta aqui, solta o cabo. Entrega para o Senhor, permita que Ele venha guiar, permita que Ele venha dirigir a sua vida. E eu tenho certeza que Ele fará o melhor. Amém? Que Deus fale melhor o seu coração. Você entendeu o devocional de hoje? Me fala aqui se você entendeu. Que Deus ministre com você e conceda aquilo que você precisa. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por mais este devocional. Obrigada por sua palavra, por sua misericórdia. Perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe nossas falhas diante de Ti. Abençoe este irmão, abençoe esta irmã. Cuide dela, Senhor. Continue sustentando, continue alimentando, continue livrando e suprindo todas as necessidades pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus é fiel, ovelhinha. Te amo. Fique na paz e vamos continuar juntos em buscando ao Senhor.